quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia usa vários termos que mostram que a igreja do Senhor, ela é formada por um grupo de pessoas ligadas, reunidas para adorar a Deus. Não existe igreja sem o povo de Deus se reunir em um lugar para adoração, sem o povo de Deus estar congregando junto para viver uma comunhão de adoração a Deus. Essa ideia da igreja, onde cada um fica em casa, onde a pessoa não se congrega, onde a pessoa serve a Deus do seu jeito, ela é uma ideia que esquarteja o corpo de Cristo. E um corpo esquartejado é um corpo morto, é um corpo sem vida. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, né? E como membros nós devemos estar ligados, junta ligada a outra junta, é o que Paulo diz lá em Efésios, para que aconteça o bom funcionamento do corpo de Cristo. Então, uma igreja onde está cada um por si, onde cada pessoa vive do seu jeito, sem congregar, ela não é igreja, como diz o ensinamento da palavra de Deus. Então, a igreja precisa entender que nós vemos algumas figuras da igreja, a igreja é chamada de corpo, o corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função no corpo. Um membro separado do corpo, ele não tem vida, ele não tem função no corpo. Se um membro for amputado do nosso corpo, do corpo de qualquer um de nós, aquele membro está morto. Então ele não tem mais funcionalidade no corpo. Então, do mesmo jeito, é o membro crente que faz parte do corpo de Cristo. Então, nós temos aqui algumas perguntas para fazermos. Eu queria ouvir de vocês, né? Como o NT, que é o Novo Testamento, diferencia a palavra eclésia, ou eclesio, eclésia, da literatura secular. Como o Novo Testamento diferencia essa palavra da literatura secular, pelo que vocês estão observando aí. Alguém quer responder? Vocês entenderam esse contexto? Pode falar. Pode falar. Entenderam? O contexto da palavra. A palavra, ela era usada no contexto secular como um coletivo, né? Significa um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas. Então, essa é a diferença. No mundo secular, era qualquer ajuntamento de pessoas. Quando o Novo Testamento aplica a palavra eclésia ao povo de Deus, ele limita a compreensão apenas, ou seja, aplica especificamente apenas a uma reunião de pessoas que têm uma finalidade de adorar a Deus, de servir a Deus. Então, nós não poderíamos ser uma igreja hoje e nós fizéssemos uma reunião aqui para fazermos uma festa mundana e nós estaríamos sendo igreja. Não. A igreja do Senhor é uma reunião de pessoas com uma finalidade específica de engrandecer a Deus. Então, o que é a igreja, né? Que pessoas constituem essa reunião? O que é que Paulo pretende dizer quando chama a igreja de corpo de Cristo? Para responder plenamente a essas perguntas, precisamos entender o contexto social e histórico da igreja no NT. A igreja primitiva surgiu no cruzamento das culturas hebraicas e helenística. Segunda pergunta: o que é preciso entender para responder a pergunta do parágrafo 2º, né? Ou as perguntas do parágrafo 2º? São 3 perguntas aí. A primeira pergunta é: o que é a igreja? Segunda, que pessoas constituem esta reunião? E
terceira, o que é que Paulo pretende dizer quando chama a igreja de corpo de Cristo? Se vocês olharam o parágrafo anterior e entenderam a pergunta e a resposta do parágrafo anterior, facilmente vocês vão entender que estas perguntas estão associadas à pergunta do parágrafo anterior, né? O que é a igreja? A igreja é uma congregação, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas. E a segunda pergunta, que pessoas constituem essa reunião? São justamente as pessoas que foram chamadas por Deus, né? Para fazer parte da igreja como corpo espiritual de Cristo, é preciso haver uma obra de salvação. E essa obra de salvação não é feita pelo homem, ela é feita por Deus, ela é realizada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que escolhe as pessoas, que transforma as pessoas através da obra da salvação, ele é que traz essas pessoas, é que chama essas pessoas e insere elas para constituírem essa reunião, inserem elas nesse grupo de pessoas chamado igreja, e essas são as pessoas que foram quê? Chamadas por Deus, transformadas por Deus. E aí Paulo, quando fala de corpo, ele está mostrando o quê? A união dessas pessoas num grupo institucional, organizado para ter programações de adorar a Deus, de proclamar a grandeza de Deus, da salvação do Senhor, ela é indispensável, como é o bom funcionamento do corpo humano, né? O bom funcionamento de um corpo saudável, onde todos os membros estão ali juntos. Ele traz aqui a questão do contexto social e histórico da igreja do Novo Testamento, onde a igreja primitiva surgiu do cruzamento das culturas hebraicas e helenística, né? Quando nós estudamos a introdução ao Novo Testamento, nós aprendemos lá que 3 coisas contribuíram para a expansão da igreja, né, na época do Novo Testamento, que foram o Império Romano, a cultura grega, né, e a cultura hebraica. O Império Romano, ele tinha dominado todo o mundo daquela época. Foi uma espécie de globalização para as nações daquele tempo. Então ele se expandiu em todas as partes, e aí, com essa expansão do Império Romano, houve uma unificação, digamos assim, do poder, né? Todos os lugares praticamente eram debaixo de um mesmo império. Então, começou a haver uma paz militar, uma paz entre os povos dominados. Se politicamente as nações elas eram governadas pelo poder militar do Império Romano, em termos de cultura, quem dominava era a cultura grega. Então, os romanos adotaram a cultura grega como a cultura dominante dentro do seu império. E a outra questão foi a cultura judaica, porque os judeus, eles foram muito importantes para fazerem com que o conhecimento da palavra de Deus se espalhasse entre aquelas nações ali, desde o período do cativeiro, né, onde eles foram espalhados, levaram para a Babilônia, fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que aí foi chamado de Septuaginta, essa tradução da Bíblia. E aí eles fizeram para o grego porque o grego era a língua mais falada em todo o território que estava subordinado ao poder de Roma, né, em todo o Império Romano. E isso fez com que a
pregação da palavra de Deus, do Deus de Israel, do Deus dos céus, do Deus Todo-Poderoso, se tornasse conhecida entre todos os povos. A gente vê que quando nós chegamos no capítulo 2 de Atos, que acontece o dia de Pentecostes, tinha judeus vindos de todas as partes do mundo que estavam ali em Jerusalém, e esses judeus, eles eram tanto os judeus que tinham origem mesmo em Israel, que eram descendentes ali dos judeus quando saíram para o cativeiro na Babilônia, e depois que eles foram libertados do cativeiro, alguns não quiseram mais voltar, ficaram ou na Babilônia ou foram para outras nações, e lá eles continuaram vivendo a cultura judaica, mas eles vinham a Jerusalém todos os anos na festa do Pentecostes, na festa da Páscoa, adorar a Deus, como também tinha pessoas que eram convertidas ao judaísmo sem terem origem judaica. Eram os gentios que tinham se convertido ao judaísmo, que eram também chamados de prosélitos. E ainda tinha um outro grupo que era chamado os tementes a Deus. Então, os prosélitos eram aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo e aceitavam viver uma vida onde eles adotavam por inteiro a prática do judaísmo. Eles, inclusive, aceitavam a circuncisão. Já os tementes a Deus eram pessoas que frequentavam as sinagogas, que obedeciam à palavra de Deus, né, à lei do Senhor, que eram admiradoras e seguiam em parte o judaísmo, mas eles não aceitavam fazer a circuncisão. Então eram chamados de tementes a Deus. E essas pessoas estavam ali no dia de Pentecostes e elas vinham adorar ao Senhor, e nas suas cidades onde elas viviam, elas estavam vivendo a cultura do judaísmo. Pedi a Aninha que dê uma olhada aí no tempo, né?